você vai conhecer o nosso presidente, o presidente do Cresce, falando um pouco mais sobre as categorias dentro desse mercado imobiliário de vendas, corretor, estagiário, até onde vai as suas obrigações. Com vocês o quadro É Direito. Olá amigos e amigas do RR News, sou Pedro Nogueira, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Piauí e venho nesse momento falar um pouquinho sobre o estágio, o estágio do corretor de imóveis. O estágio é uma etapa do processo educacional de qualquer estudante, seja da medicina, seja da advocacia, fisioterapia, enfermagem e também da corretagem de imóveis, que o estudante ele começa a aprender, ele sai da teoria para a prática dentro da universidade ou da escola que ele esteja praticando o curso que ele está exercendo. Então, o estagiário ele tem um papel fundamental dentro do seu processo educacional, a etapa do estágio, em que ele vai aprender a lidar realmente com a prática da compra e venda ou da locação intermediária. Observando sempre que o estágio deve ser acompanhado por um profissional corretor de imóveis, seja aquele que assina a sua carteira de estágio ou outro profissional presente naquele momento. Então, o corretor de imóveis é o único profissional habilitado e devidamente capacitado para exercer a intermediação imobiliária, locação ou venda. O estagiário, ele apenas acompanha, auxilia aquela intermediação que está acontecendo. Temos que ter essa diferenciação, até porque o estagiário ele não é um corretor de imóveis. O estagiário da advocacia, ele não é um advogado. O estagiário da fisioterapia, ele não é um fisioterapeuta. E assim é na corretagem imobiliária. Então o estagiário ele não pode anunciar imóveis, anunciar compra e venda, ele não pode atender telefone, fazer a intermediação de uma venda, de uma intermediação imobiliária. Ele não pode exercer, oferecer aquele imóvel para um cliente, ele vai auxiliar. Então ele vai acompanhar o corretor de imóveis no seu processo de corretagem e nesse acompanhamento ele vai aprender a lidar, a conversar com o cliente, aprender as etapas do processo de compra e venda, entender o dinamismo daquela intermediação imobiliária. E atualmente, em nosso estado do Piauí, nós temos algumas escolas formadoras de corretores de imóveis. A gente tem um curso técnico de transações imobiliárias e o curso superior. Algumas universidades, faculdades aqui de nosso estado já estão oferecendo o curso superior para você fazer a sua educação profissional através de um curso superior. Obviamente, quando você faz um curso técnico, é como qualquer outra área, eu sempre esclareço, o corretor de imóveis ele é mais um profissional e como médico, advogado, como enfermeiro, então você precisa de um curso técnico ou um curso superior e obviamente o curso superior ele apresenta mais situações para você, mais situações teóricas para você aprender melhor e obviamente o cliente ele vai, quando vai adquirir o seu imóvel que você apresenta nessa credencial, você está obviamente mais capacitado. Então aqui no Piauí a gente tem algumas escolas de TTI, técnico de transações imobiliárias e algumas escolas também, faculdade e universidade de curso superior. E aí você, através dessa faculdade, desse curso superior, você adquire um diploma do qual você vai se inscrever no seu Conselho de Corretores de Imóveis. A Lei 6.530 é uma lei de 1978 que estabeleceu, regulamentou a profissão de corretor de imóveis. Algumas profissões hoje, elas não são regulamentadas, como a profissão do corretor de carro. O corretor intermediador de automóveis, ele não é regulamentado. Qualquer pessoa não precisa se inscrever em nenhum conselho, não precisa fazer nenhum curso, não precisa de nenhum curso técnico, curso superior para você vender um automóvel. Mas, obviamente, a corretagem imobiliária, desde 1968 e antes dessa lei, a lei realmente foi regulamentada em 1978, 6.530, que todos têm acesso, ela possibilitou o corretor de imóveis nessa regulamentação. Então, nossa profissão hoje, ela é regulamentada, a medicina é regulamentada. Eu sempre tento puxar o gancho de outras profissões para vocês entenderem que a profissão de corretor de imóveis é mais uma profissão como qualquer outra, A medicina, a advocacia, a fisioterapia, a enfermagem, a contabilidade. Então, existe também o corretor imobiliário. E a gente entende que o corretor imobiliário é uma profissão bem genérica, porque a gente tem, no corretor de imóveis ele tem que entender da contabilidade, ele tem que entender do direito, ele tem que entender da psicologia, na intermediação de compra e venda e também da venda específica. Ele não é só um vendedor. O cliente, quando vai adquirir o imóvel,
ou vender aquele imóvel, ele precisa ser esclarecido que aquela venda que ele executou, proprietário, na verdade, ele precisa depois pagar o imposto daquela transação, o ganho de capital. E o corretor de imóveis, ele não vai fazer a contabilidade, porque isso é um papel do contador, mas ele vai orientar, ele vai dizer, ó, você precisa aqui fazer, baixar o programa, o GCAP, né, da Receita Federal, e ali você fazer o seu cálculo, mas direcione para o contador sempre. No direito, por exemplo, o corretor ele tem que entender da parte de legislação imobiliária. Ele tem que entender, Teresina, por exemplo, Teresina nós temos 8 cartórios, a gente tem um plano diretor de Teresina que orienta a forma de construir em cada região da cidade. Então, tudo isso o corretor ele tem que entender para fazer a sua intermediação imobiliária. Você imagina você adquirir um terreno e naquela aquisição o comprador ele quer construir uma clínica naquela região, o corretor vendeu aquele imóvel. Mas quando ele vai executar, né, o projeto da sua clínica, o arquiteto esclarece que naquela região não pode ser construída uma clínica, né, um hospital, por exemplo. Então, aí o corretor de imóveis fica como? Ele ofereceu o terreno, vendeu, informando que podia ser construída uma clínica e não podia ser construída a clínica. A pessoa vai ter que vender aquele imóvel e comprar em outro local. E isso, obviamente, o profissional imobiliário, o corretor de imóveis que fez o curso, né, de TTI ou curso superior, ele está adequado com toda certeza a fazer esse entendimento, a apresentar para o cliente a solução devida. Então, meus amigos, eu agradeço a atenção de todos vocês, me coloco sempre à disposição do RR News para esclarecer esse e outros pontos que a gente acha fundamental para esclarecimento para os clientes e para os corretores de imóveis, né, do mercado imobiliário. Estamos sempre à disposição. Meu muito obrigado e até breve.